Que Deus me lo bendiga. Deus bendiga a todos ustedes en esta noche o en el momento que usted esté escuchando este mensaje. Entonces, buen día, buena tarde o buena noche a todos que vayan a escuchar este mensaje y buenas noches a todos que están escuchando en este momento. Yo soy el pastor Luis Enrique, nacido en Brasil y radico en México ya há 10 años, enviado como misionero y hoy director de las iglesias Misión Cosecha en México y también uno de los miembros del Global Mission Team. Somos un grupo de pastores que entrenamos, preparamos outros pastores e líderes para algo simples e eficaz, el mensaje del evangelio bíblico e eficaz porque é centrado em Cristo Jesus. Estamos em um mês muito importante, que é o mês da Bíblia. E eu quisiera falar de discípulos, discípulos bíblicos, aqueles que obedecem el orden ou a ordem principal que há na Bíblia. Qual é a ordem principal que há na Bíblia? É ser discípulos, porque nossa vida é para a glória de Deus. É isto que a Bíblia diz. A Bíblia é o estándar, o modelo, a regra de fé, de prática, nosso caminho, aquilo que vai medir nossas vidas, que vai dirigir nosso caminho. Então, o estándar de um discípulo é a Bíblia, é a regra de fé. A Bíblia não é solamente um apoio para aqueles que querem viver melhor, é a regra de todo discípulo, de todo hijo de Deus, porque usted e eu somos discípulos de Cristo para anunciar o Evangelho. Todo aquele que foi chamado por la graça de Cristo é um discípulo de Cristo Jesus. Em 2 de Timoteo 3:16 diz que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Ela é útil, é um livro muito útil, ou seja, é um livro prático. É um livro que serve para guiar, corrigir e alimentar a vida de um hijo de Deus. E necessitamos entender também que Cristo é o centro e o modelo da Bíblia. Não podemos ler um versículo que seja sem que ele seja guiado e centrado em Cristo Jesus. É isso que cambia a história do homem, a diferença da Bíblia para qualquer outro livro. Primeiro, que é um livro de Deus. Segundo, que é um livro infalível. Suas palavras, elas não falham. Ela cumpre cada objetivo ao qual Cristo nos chamou. E terceiro lugar, e muito importante, e não menos importante que todo, é que Cristo é o mensagem central da Bíblia. É Jesus, el Cristo. Mateus 16:16, Pedro vai ser uma confissão, e é a confissão mais importante que nós encontramos na Bíblia, porque isso revela toda a centralidade do Evangelho. Jesus é o Cristo, o Hijo del Dios viviente. Sem este mensagem, sem essa verdade, a Bíblia seria mais um conjunto de livros e não a palavra de Deus. Pero como Cristo está vivo dentro deste livro, então ela é a palavra de Deus. Cada versículo que eu leia, quando você vai compartilhar o Evangelho e empieza a falar de Cristo, de Jesus, como el Cristo, você se dá conta como os corações se abrem, como o mensagem empieza a ser eficaz. Como eu tive experiência há alguns dias, aí onde eu pastoreio, e uma pessoa que eu jamais havia conhecido, estávamos em um tempo de velada na igreja, e fui limpiar aí para a chegada de los hermanos, e havia alguns homens que estavam tomando, estavam reunidos e tomavam juntos. E alguns bromeavam, outros se burlavam de alguma maneira, porque por não conhecer o Evangelho e talvez ter medo aí de um conhecimento com algum cristiano. Pero um deles, mientras eu limpiava, ele me chama, aí eu estava limpando afuera da igreja, ele me chama e começa a las pláticas e falar de seu conhecimento, de suas filosofias,
de su religión y tal vez confiado en sus buenas obras. La primera cosa es el temor cuando usted se presenta con alguien que usted no conoce, es el temor de ser rechazado. Y yo entendí, vi mucho de esto en él. Y es interesante que empezamos a hablar y yo entré justamente en el punto central de la Biblia, Cristo Jesús. Cuando yo empiezo a hablar de Cristo, su rostro cambia, su corazón se abre y tal vez lo que podía ser una discusión entre dos tipos de pensamiento se torna algo que creó ahí entonces una amistad, un camino para llevar el evangelio. Yo hablé de Cristo a este hombre y él abrió su corazón. Porque cuando hablamos de Cristo, entonces el libro se torna algo vivo. Los discípulos en camino de Emaús, ellos estaban distantes, se estaban saliendo del camino en que Cristo había dicho que ellos quedaran. Ellos habían dejado de mirar a Cristo en las promesas bíblicas. La diferencia entre los profetas que se aferraram a um mensaje eficaz no Antigo Testamento e outros que se corromperam foi exatamente porque os que se corromperam não viram al Cristo, al Messias prometido. Pero aqueles que estavam aferrados a Cristo, a Jesus, al Messias, el Mashiach, então eles estavam bem firmados em uma roca eterna. E eles puderam, então, talvez não fisicamente naquele momento ver al Cristo, pero alcançaram a promessa através de mirar al Messias que vendria. Então, o mensaje de la Bíblia é Cristo. No Antigo Testamento, o mensaje é el Cristo que vendrá, el Messias que vendrá. En el Nuevo Testamento, el mensaje de este libro es el Cristo que ya vino. Él ya vino. Él vino a cumplir todas sus promesas. Y Apocalipsis termina diciendo, Él regresará. Entonces, la Biblia habla de Cristo. Ese es el mensaje central. Y hay un objetivo. Cristo vino a salvar al hombre. ¿Salvar de qué? Mateo 1:21 va a decir, salvar al hombre de sus pecados. Há muita gente que pensa que deve de ser salvado de las drogas, de los problemas sentimentales, e se necessita. Pero sin ser salvado de su pecado, todo eso es una consecuencia. Es como si yo tuviera un cáncer y de repente este cáncer me da un dolor de cabeza. Y ese dolor empieza a incomodarme, entonces yo voy, sin saber del cáncer, voy y me tomo una pastilla y ese dolor pasa. E de repente eu vejo que nasceram algumas manchas em minha pele e sem saber o motivo e sem saber do câncer, eu venho e compro uma boa pomada e passo e de repente se vai aquelas manchas que haviam em minha pele. Pero o câncer permanece, o dolor irá regressar e as manchas também. Sem que seja arrancado o câncer, nada será resuelto. Por isso Cristo vino para salvar al hombre del problema fundamental. Hacer lo que ninguno de nosotros podemos hacer. O sea, la Biblia dice que hay una justicia a ser cumplida. Y la justicia es, el pecado tiene una paga, tiene un precio. Es la muerte. Pero para redimir al hombre es necesario que sea un hombre perfecto. Alguien sin mancha, sin pecado. Alguém que não experimentou e não é o linaje de Adão que experimentou e deixou uma herência perpétua de maldição em la humanidade. Tem que ser alguém puro, perfeito. Por esto Cristo se hizo hombre para morir en nuestro lugar. E Juan 3:16, nós conhecemos muito bem, ha transformado vidas e corações que Deus amou ao mundo. E a magnitud, a grandeza desse amor foi tão grande que Deus deu seu único Hijo para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Cristo vino salvar o homem de su pecado. Solamente Ele podia ser. Para cumprir a justiça de Deus, solamente o homem perfeito, uma sangre sem mancha, um cordeiro
perfeito e imaculado tinha que ser entregado em lugar del pecador, e Cristo lo hizo. Ele se entregou em nosso lugar. E esse é o mensagem mais poderoso que a Bíblia nos dá. Por isso, ele é o Cristo, o único capaz de destruir as obras de Satanás, perdonar o pecado desde sua raiz, arrancando o câncer e unindo-nos outra vez a Deus. Se o mensagem de la Bíblia é Cristo, e Cristo vino para salvar o homem, então Cristo chamou seus discípulos, e esse mensagem que eu quero trazer, o caminho de um discípulo. Se Cristo vino salvar al homem de seu pecado, significa então que todo discípulo ele necessita hablar este mensaje. Usted e eu somos esses discípulos. Os evangelistas que vamos ganhar a México, Latinoamérica e todas as nações. E se você não está em México, está em outro país, vai ganhar seu país, sua cidade, Latinoamérica e todas as nações. E se você está escutando fora de Latinoamérica, desde o lugar onde você está, porque a Bíblia diz de Jerusalém, Judéia, Samaria e hasta lo último de la tierra. Você é um discípulo chamado para anunciar as verdades deste poderoso livro, as verdades de la Bíblia. Um livro aberto e um livro vivo. Um discípulo que evangeliza. Mateus 24:14 diz que o evangelho será predicado a todas as nações, hasta lo último que Cristo tem para ser salvo. Mateus 28:19 e 20 vai dizer que somos discípulos para todas as nações, que bautizamos e ensinamos a que sejam como Cristo. Mateus 16:15 vai dizer que esse evangelho tem que ser predicado a toda criatura. E Hechos 1:8 vai dizer que somos testigos, llenos del poder del Espírito Santo, para chegar hasta los confines de la tierra. Esse é nosso objetivo. Qual tem que ser o mensagem bíblico? Porque o mensagem tem que ser bíblico, que revela a Cristo. Em primeiro lugar, Cristo, Deus, Ele hizo al hombre. Un hombre perfecto originalmente, sin pecado. El hombre es la imagen de Dios, como dice en Génesis 1:27. Él es bendecido por Dios, como está en Génesis 1:28. Él tiene un pacto con Dios, como está en Génesis 2:17. Deus hizo al hombre para estar con Él, vivir esta felicidad que solo podemos tener en Cristo Jesús. Alguien eterno. Eclesiastés vai dizer que nosso coração, nosotros, nuestro interior, tem um vacío do tamanho da eternidade, que Deus puso a eternidade en el hombre, en el corazón del hombre, y solamente la eternidad puede llenar ese vacío. Si fuimos creados por Dios y para Dios, solamente Dios puede llenar a nosotros. La mala noticia es que Satanás engañó al hombre. En Génesis 3 es el mayor desastre de la humanidad. Cuando el hombre peca, engañado por Satanás, ele se separa de Deus. Esse é o problema al qual Cristo vino solucionar. O problema fundamental. O engano de Satanás, o pecado original e esta separação que o homem não pode solucionar por si. Porque para solucionar isso, o homem tinha que ser perfeito, pero com o pecado ele deixou de ser. E todo nosso linaje, desde Adão, nosso padre Adão, nós já não somos perfeitos. E aí onde vêm as consequências. As consequências é que, ao invés, como está em Juan 8:44, o homem que foi hecho para ser um hijo de Deus, ele se tornou hijo del diabo. E aí vem o problema espiritual, que o homem se involucra com todo tipo de idolatria. O problema mental, que o homem já não pode ter mais paz com tanta depressão e problemas de angústia, que o homem não pode solucionar tão pronto. Talvez pode solucionar com uma terapia, um cambio de comportamento, pero ele não pode arrancar este câncer
que es el problema fundamental, porque él no tiene la condición de cumplir la justicia de Dios por sí mismo. Vienen los problemas físicos y ahí llega la muerte. Un hombre que vive infeliz y al final se va al infierno. Esa es la realidad del hombre distante de Dios, que es lo que nosotros necesitamos, que es lo que la Biblia dice. Y antes de que usted entienda la solución, es importante también entender que el hombre, además de morir, así como fue con Adán, él deja una herencia de problema também, porque você vai ver que muitas famílias, o abuelo, o papá, o hijo, ellos têm problemas muito semelhantes, porque é uma herência. E a Bíblia vai dizer em Éxodo capítulo 20, versículos 4 e 5, que Deus visita a iniquidade del padre en el hijo hasta la tercera y cuarta generaciones. Y es verdad, usted conoce tal vez hasta su tatarabuelo, son 4 generaciones, porque son las herencias que vamos dejando. Entonces, por más que intentemos con nuestros métodos, con una religiosidad, el hombre intentando ser bueno, tratando de decir que si yo soy lo suficiente bueno, entonces yo puedo solucionar esse problema, e ele fracassa terrivelmente, porque Isaías vai dizer que nuestras obras ou nuestra justiça são como trapos de inmundicia. Não podemos solucionar nada sem Cristo Jesus. É como se nós estivéssemos tratando de limpar uma parede branca com um trapo totalmente embarrado de lodo. Vou tentar limpar, mas que lá você intente limpar, mas ensucia. Isso é a religiosidade, a filosofia do homem, que a vezes intenta cambiar a verdade de um céu e do inferno. Pero hay una buena noticia, el método de Dios. Jesús, él fue enviado como el solucionador de todos los problemas. Él es nuestro Salvador. El hombre necesita del Salvador. Él se llama Jesús. Juan 3:16 dice que él fue enviado por amor. Ese es el motivo por lo cual Cristo fue enviado, por amor, para morir por todo aquel que cree en él, porque todo aquel que en él cree no se perderá. Y este amor nos alcanzó con gracia. Entonces Él tomó nuestro lugar. El hombre perfecto llegó en el lugar del hombre imperfecto. Él cumplió la justicia por nosotros. El puro vino con los impuros. El puro no se tornó impuro, pero el puro purificó todo aquel impuro que llega hasta Él. Somos como aquel leproso que llegó, Señor, tú puedes limpiarme. Y Cristo tocou em ele. Antes, tocar em um leproso era motivo de também tornar-se impuro e leproso. Pero el que não tinha a lepra tocou em el leproso. El que não tinha a lepra não se tornou leproso. Pero el que não tinha a lepra purificou al impuro leproso. Somos estes homens. Cristo murió em nosso lugar. E há uma realidade importante. Eu necessito aceitar que Él es el Cristo. Él es el Cristo porque es en el Antiguo Testamento, para uno poder ser ungido como rey, se usaba el aceite. Y el Mesías significa el ungido. Está relacionado al sacerdocio o el oficio de rey, de sacerdote y de profeta. Si nuestro problema fundamental era Satanás, el pecado y la separación, Cristo destruyó todas las obras de Satanás, aplastó la cabeza de la serpiente. Cristo nos justificó perdonando nuestros pecados, nos dando victoria contra el pecado. Él fue allá en el origen, resolvió, quitó el cáncer. Y el hombre que estaba alejado de Dios, entonces se acercó a Él. Ese es el mensaje poderoso y central del Evangelio, de toda la Biblia. Ella habla del Mesías Cristo Jesús. Si nosotros hoy aceptamos, confesamos, invitamos neste momento, entonces somos hijos de Dios.
E se hacemos isso diariamente, podemos gravar, enraizar e naturalizar este mensaje, levando a outros a Cristo Jesús e que eles entendam que Cristo é a solução a todos os problemas. É isso que a Bíblia diz. Esse é o motivo porque muitos homens morreram por causa deste livro tão poderoso que é a Bíblia. Porque muitos se entregaram, porque quando eles viram, miraram o mensaje na Bíblia, eles viram Cristo, foram alumbrados e jamás foram avergonzados. Não foram as leis, as persecuções, as sentencias de muerte, a hogueira, a decapitação, a uma morte terrível que los separou, porque al ver Cristo dentro da palavra, eles foram salvados. Eles entenderam que nada mais era tão importante como entregar a seu Salvador. Se nosso Salvador entregou para nós sua vida, o mínimo que podemos fazer é entregar nossa vida por Ele. Todo aquele que vê Cristo. Por isso, os discípulos no caminho de Emaús, quando viram Cristo, eles disseram: ¿acaso não ardía nosso coração? Quando no caminho ele nos exponia as escrituras, que ele exponia Cristo. Ele falou desde Gênesis hasta o último profeta. Ele falou de si mesmo, falou de Cristo. E quando falamos de Cristo, nosso coração se prende em fogo, porque o Evangelho transforma a vida do homem. Quando eu oro e reconozco, acerto, e isto vem a meu coração, grava, enraiza e naturaliza, cambia e transforma o homem. E eu quisiera finalizar esse mensagem com 7 pontos importantes, 7 bendições que você, como hijo de Deus, tem que ter hoje para afirmar tu fé todos os dias. Primeiro, hoje, se você orou, aceptou, reconheceu seus pecados delante de Deus, reconheceu a Cristo como hizo Pedro, tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hoy usted es morada del Espíritu Santo. Tiene la certeza y la seguridad que el Espíritu Santo de Dios te guía en segundo lugar. En terceiro lugar, usted puede saber que tus oraciones son eficaces, porque usted tiene la respuesta a todas tus oraciones. A la cuarta cosa, ya en Lucas 10, 19, que usted tiene autoridad para vencer a Satanás. Satanás ya no puede hacer lo que quería hacer en tu vida. E quando você predica o evangelho, toda potestade tem que sair e o coração do homem é alcançado. Somos, em sexto lugar, cidadãos do cielo, como diz em Filipenses 3 bem. La sétima poderosa bendição para nossas vidas é que nós recebemos o poder da evangelização mundial. Como discípulos necessitamos falar. Hechos 1:8, porque recebereis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo e sereis testigos hasta lo último de la tierra. Essa é uma bendição incomparável. Então, meu amado amigo que escucha este mensaje, haga del evangelho mi evangelho, haga tuyo esse mensaje. Que a visão que você tenha hoje seja da evangelização do mundo, porque você foi chamado para isso, sabendo que Cristo vino para salvar o homem. Não há outra coisa que nós podemos fazer senão predicar su santo nome. Que nosso sonho sempre seja formar discípulos de todas as nações, que um dia juntos adoraremos al Cordeiro, al Leão, em sua presença, participando de la hermosa, bendecida e gloriosa cena com Ele, quando Ele disse: Eu não volverei a tomar desta copa, senão em presença de meu Padre, e juntos lo haremos. A Bíblia nos garantiza, esse é o testamento que temos, a certeza que temos, o pacto que temos com Ele, e que seamos llenos de la plenitud del Espíritu Santo, del poder, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Biblia es nuestra regla de fe. Cristo es el centro de ella. El hombre perdido será encontrado en Dios. Él es la solución a todos los problemas. Cristo Jesús. Él es quien nos llena de su Santo Espíritu. Y como discípulos, necesitamos anunciar el Evangelio a todas las naciones. Llevemos
a palavra mais poderosa. Esse livro cerrado é apenas um livro. Ele aberto é muito importante. Quando vemos Cristo, ele é transformador. E eu termino com as palavras de Dwight Lyman Moody. Ele disse que a Bíblia nos apartará do pecado, ou o pecado nos apartará da Bíblia. Que hoje prediquemos o Evangelho, este tão poderoso mensagem, para que este livro aparte o homem do pecado e eles possam conhecer a verdadeira felicidade. Que Deus te bendiga hoje e sempre. Um forte abraço de su amigo, Pastor Luis Enrique. Muchas bendiciones.